programa em cartaz. Olá, um ator canastrão mais cult. Batman, K-pop, bisnaga de ouro. Um problema de difícil solução. A tecnologia que está revolucionando o cinema. Um superastro, mais alguém que poderia estragar tudo. Adolf, aquele. Las Vegas como você nunca viu. Um diretor cancelado, mas defendido pela Emma Stone e pela Cate Blanchett. O Último Dragão. No final, tudo isso fará sentido. Ou não. A nossa primeira estreia da semana nos cinemas é Ligação Sombria, uma história de vingança sobre um motorista obrigado a dirigir para um homem misterioso e instável, no que logo se torna um jogo de gato e rato de alto risco. É sempre um prazer falar sobre Nicolas Cage, mas eu já fiz isso muito recentemente, 3 semaninhas atrás, para ser mais preciso, na estreia de Longlegs, Vínculo Mortal, que tem ele como um serial killer bizarro e muito assustador. Naquele programa que você encontra no nosso canal do YouTube, eu relembro algumas histórias inacreditáveis dele, como o casamento com a ex-mulher do Michael Jackson e filha do Elvis Presley, a compra e a devolução, porque tinha sido roubado, de um crânio de dinossauro, a compra, o roubo de que ele foi vítima e a recuperação da primeira edição raríssima do gibi do Superman, a busca pelo cálice que Jesus teria usado na última ceia e por aí vai. Histórias que fazem dele uma das personalidades mais fascinantes e excêntricas que Hollywood já abrigou. Então, no programa de hoje, eu vou focar mais no lado ator dele. Aos 60 anos de idade, Nicolas Cage conta com nada menos que 115 créditos de atuação. Vamos supor que ele atuasse desde que nasceu. Nesse caso, seria como se a cada ano da vida dele, ele fizesse praticamente 2 trabalhos como ator. E olha que o primeiro desses trabalhos foi só com 17 anos. Claro que com tanta facilidade para dizer sim para propostas de emprego, fica difícil manter um controle de qualidade tão forte. O que é uma maneira gentil de dizer que ele fez muita porcaria, ou pelo menos muita coisa obscura. Para cada trabalho, ainda sob as asas do tio famoso Francis Ford Coppola, diretor do maior de todos, O Poderoso Chefão, como O Selvagem da Motocicleta, Vida Sem Rumo ou Peggy Sue, tem O Apocalipse ou A Sacada. Para cada ótimo drama, como Asas da Liberdade ou O Sol de Cada Manhã, obras genéricas como Uma História de Vingança ou Estado de Calamidade. Para cada filme bacana, como O Feitiço da Lua, Arizona Nunca Mais e O Senhor das Armas, mais filmes bacanas, como A Rocha, Olhos de Serpente ou 8mm. E bem quando se tornava um insuspeito astro de ação, em produções como Con Air, A Outra Face e 60 Segundos, bum! Um ainda mais insuspeito Oscar de melhor ator por Despedida em Las Vegas, de 1995, seguido de mais uma indicação 7 anos depois, por Adaptação. De uns 15 anos para cá, à medida em que os papéis em filmes que disputam as cabeças em termos de bilheteria e aceitação da crítica foram rareando, Nicolas Cage foi reforçando sua aura de personalidade cult, fazendo os fãs vibrarem quanto mais canastrão ele aparece. Na base do carisma, ele banca as atuações exageradas e costuma sair vencedor no final. Em Ligação Sombria, ele está nesse modo aí, gritando como nunca e caprichando nas caras e bocas. E de volta a Las Vegas, de seu momento de maior glória como ator. O filme, a princípio, se passaria em Nova York no inverno, mas Nicolas Cage, que aqui também tem o crédito de produtor, exigiu que se filmasse em Las Vegas. Não exatamente na icônica cidade em si, mas em um dos cerca de 300 estúdios de on-set virtual production existentes no mundo. O primeiro do estado onde fica Las Vegas, Nevada. Para quem não sabe, o OSVP é uma tecnologia que revolucionou os efeitos especiais em Hollywood. Para quem não sabe do que eu estou falando, é a evolução daquela tela verde que é usada no fundo de onde os atores estão gravando, onde depois são acrescentados os cenários e personagens virtuais. No OSVP, o próprio estúdio onde são filmadas as cenas é quase todo envolvido por painéis de LED de alta definição, onde esses cenários são projetados em tempo real. Claro que é uma tecnologia cara, mas botando tudo na ponta do lápis,
Os estúdios de cinema avaliam que vale o investimento para economizar em viagens e tudo que elas envolvem, né, como hospedagem, transporte, alimentação, além da pós-produção e do ganho de tempo que se tem, por exemplo, com o diretor de fotografia podendo escolher, na hora, a melhor iluminação para a cena. E tudo isso já está ao alcance de uma produção como a deste Ligação Sombria, que não é um blockbuster de trocentos zilhões de dólares, mas é um thriller, uma mistura de suspense com filme de ação. Ligação Sombria está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e é curtinho, viu? 1h30. Hora daquele recadinho para você se inscrever aqui no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Você fica ainda mais pertinho da gente e ainda nos ajuda a crescer e multiplicar. Eu te espero mais vezes por aqui, hein? É a nossa parceria. Quem me conhece sabe que eu tenho tudo a favor de relançamentos no cinema. Afinal, os grandes filmes, obras muito marcantes em sua época, sempre foram responsáveis por levar muita gente ao cinema. E em muitos casos, tantas dessas pessoas foram ao cinema pela primeira vez. E foram, assim, fisgadas pela emoção de assistir a um filme em uma tela enorme, com um som poderoso e rodeadas de estranhos na mesma vibração. Então, celebrar esses filmes e tê-los de volta no cinema é uma chance de trazer esse sentimento também de volta. Nessa semana, temos um relançamento incrível de um filme que verdadeiramente marcou uma era. Essa era foi o fim dos anos 80, mais especificamente 1989. E sem maiores apresentações, o filme, senhoras e senhores, é Batman. Se você não estava lá em 1989, não sabe o que foi o lançamento de Batman no cinema. Hoje, filme de super-herói é terça-feira, toda semana tem. Mas naquela época era algo raríssimo. E esse primeiro longa-metragem do Homem-Morcego veio cercado de uma expectativa enorme, com uma campanha de marketing agressiva, a marca divertidamente sombria do diretor Tim Burton, o mega astro Jack Nicholson, ganhador de 2 Oscars fazendo o vilão Coringa, a super musa Kim Basinger fazendo o interesse romântico do herói, nem um ator de comédia como o Michael Keaton, que tinha acabado de fazer o Beetlejuice, como agora, fazendo o papel do herói, poderia estragar tudo. E não estragou. Só se falava nisso em todos os lugares em 1989. E eu, que já era maluco por filmes, até hoje não sei explicar por que eu não fui ao cinema ver esse aqui. Uma falha que eu vou corrigir agora, com Batman de volta aos cinemas em sessões regulares por pelo menos 7 dias. A classificação indicativa é 12 anos e a duração é de 2 horas e 7 minutos. Por falar em estar de volta, tanto quanto eu não esperava pela volta do Batman, eu não imaginava voltar a ver um filme de Woody Allen no cinema. Daqui a pouco eu explico por quê, embora você talvez já possa imaginar. Mas está acontecendo, porque a próxima estreia da semana nos cinemas que eu comento aqui é Golpe de Sorte em Paris, novo filme do diretor nova-iorquino, que, como o próprio título do filme indica, leva sua história para a Cidade Luz. Lá, a vida aparentemente perfeita de um jovem casal vira de cabeça para baixo quando a mulher se aproxima de um antigo colega de escola. Falar sobre cinema é, para mim, uma paixão que nasceu de outra muito maior, que é o cinema em si, assistir a filmes, ler sobre eles, pensar sobre eles. E tudo isso deu nisso aqui, um programa sobre cinema que eu escrevo e apresento desde 2001. E uma das tantas coisas que eu amo sobre essa forma de arte, a tal sétima arte, é que ela é muito mais do que só arte, o que já não seria pouco. Ela é uma janela para o mundo, para outras culturas, para aprender sobre a natureza humana e muito mais. Cinema não é só cinema. Então é mais do que natural que ele sirva de base para a gente conversar sobre outras coisas. Um problema de difícil resolução é a separação entre obra e ator, obra e autor, né? Obra e artista. Se o realizador de um filme, de uma música, de um quadro, de uma escultura é alguém moralmente condenável, um criminoso, como fica a apreciação da obra e das obras dele? Nós temos o direito de fazer essa separação entre artista e obra? De dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Por exemplo, o Adolf, aquele, era artista plástico. Nós podemos considerar um quadro que ele pintou bonito ou interessante, ou por ele ser quem ele foi, nós não temos esse direito. Ou mais do que isso, nós não podemos ou devemos sequer
considerar uma avaliação das obras dele? Nós temos agora diante de nós o novo filme de Woody Allen, seu 53º. Em 1992, ele foi acusado por Dylan Farrow, sua filha adotiva de 7 anos, de ter abusado sexualmente dela. Na época, ele estava recém-separado da mãe da Dylan, a atriz Mia Farrow, e já estava em um outro relacionamento com outra filha adotiva da Mia, e não dele, a Suni Prevan, 35 anos mais jovem que ele. Na época ele tinha 57 anos e ela tinha 22. Claro que há de se discutir a moralidade de um homem trocar a esposa pela filha dela. E eu nem vou entrar no mérito da diferença de idade, porque eram dois maiores de idade, não vejo problema nenhum. Bom, o mundo continuou girando. Woody Allen continuou fazendo filmes com elencos cada vez mais estrelados, sempre com atores e atrizes que topavam reduzir bastante seus salários apenas pelo prestígio de trabalhar com um sujeito que, como diretor ou como roteirista, foi indicado 19 vezes ao Oscar, ganhou 4 vezes e que gerou indicações e prêmios principalmente para as atrizes que trabalharam com ele. Economizando com o elenco e trabalhando em produções baratas, sem efeitos especiais ou outros recursos muito elaborados, ele teve financiamento para dirigir a impressionante quantidade de um filme por ano entre 1977 e 2017, com exceção de 1981, que não teve filme de Woody Allen. Em compensação, em 1987 foram 2. 22 anos depois das acusações, em 2014, o mundo, felizmente, havia mudado. E a tolerância para que os abusos e assédios sexuais, tolerância para com os abusos e assédios sexuais, havia ficado muitíssimo menor. Nesse momento, a Dylan Farrow divulga uma carta aberta relembrando as denúncias contra Woody Allen. Era o início de um processo que não existia lá em 1992, o do cancelamento de uma pessoa. E assim ele começou, pela primeira vez na carreira, a ver as portas se fecharem. Arrumar quem bancasse seus filmes ficou bem mais difícil. Contratos começaram a ser cancelados, como o da Amazon, com quem ele estava fazendo uma série. A editora que publicaria sua autobiografia deu para trás. Atores e atrizes com quem ele trabalhou no passado se declararam arrependidos e até doaram o cachê que receberam, alguns deles. Mas a vida quase nunca é assim, preto no branco, como um dos melhores filmes que ele fez, Manhattan. É claro que quando se trata de assédio ou de abuso sexual ou de estupro, a palavra da vítima deve ter um peso muitíssimo maior do que em outros crimes, já que é o tipo de crime que costuma ser praticado nas sombras, sem deixar testemunhas e muitas vezes nem marcas físicas. E a gente ainda vive em um mundo machista e misógino, onde, por incrível que pareça, a mulher que denuncia algum tipo de violência sexual tem mais a perder do que a ganhar. Ela é exposta, é revitimizada, tem sua vida devassada à procura de motivos para tirar a credibilidade dessa vítima, tipo: ah, mas que roupa você estava usando? Ah, mas o que você estava fazendo naquele lugar, naquela hora? Ah, mas o que você estava fazendo sozinha com um homem? Ah, mas será que você não provocou? Você sabe como são os homens, né? Pior ainda, quando é uma pessoa próxima que pratica o abuso. Ah, mas será que ele não estava só sendo carinhoso? E muito pior ainda é quando é alguém famoso. Ah, ela está querendo aparecer às custas dele, está querendo tomar uma grana, ficar famosa. É por isso que precisa haver uma investigação policial séria, minuciosa, com a participação de psicólogos que tenham técnicas de interrogatório eficientes, ainda mais quando envolve crianças, né? Na época das denúncias, 2 investigações policiais maciças em 2 estados diferentes e com esse cuidado foram feitas. Nos 2 casos, a conclusão foi de que não houve abuso. Uma das investigações, inclusive, concluiu que o depoimento da criança tinha características de ter sido ensaiado. 2 dos filhos de Mia Farrow, que romperam com a mãe, disseram que ela tinha esse hábito, até em situações bem mais triviais, de ficar ensaiando com os filhos o que eles deveriam dizer. Quanto ao relacionamento com a Sun-Yi, eles continuam muito bem casados hoje, o que mostra que existe amor ali, que não foi só um caso passageiro de um velho dando em cima de uma jovem, que hoje já é uma cinquentona.
Muita gente suspeita que a acusação supostamente ensaiada teria sido uma vingança da Mia Farrow por ter perdido o marido para a própria filha. E o movimento de atores e atrizes que dizem ter se arrependido de ter trabalhado com ele também tem uma grande reação contrária. Eu separei aqui alguns para trazer para você. E eu não vou falar nem de atores, homens, vou ficar só nas atrizes, mulheres. Scarlett Johansson, a viúva negra dos filmes da Marvel, abre aspas. Eu vejo Woody sempre que posso e converso muito com ele sobre isso. Eu fui muito direta com ele e ele foi muito direto comigo. Ele sustenta que é inocente e eu acredito nele, fecha aspas. Emma Stone, 2 vezes ganhadora do Oscar, abre aspas. Eu posso ticar trabalhar com Woody Allen da minha lista de coisas para fazer antes de morrer. E a experiência de ter trabalhado com ele não poderia ter sido melhor. Fecha aspas. Cate Blanchett, 2 vezes ganhadora do Oscar. Abre aspas. Com certeza é uma situação dolorosa para a família e eu espero que eles encontrem uma solução e paz. Fecha aspas. Diane Keaton, ganhadora de um Oscar. Abre aspas. Eu não tenho nada a dizer sobre isso, exceto que eu acredito no meu amigo. Fecha aspas. Kristen Stewart, estrela de Crepúsculo. Abre aspas. Eu conversei com o Jesse Eisenberg, colega de elenco em Café Society, que se nós fôssemos perseguidos pelo tanto de besteira que falam sobre a gente, que não é verdade, nossas vidas estariam acabadas. Fecha aspas. Blake Lively, abre aspas. É muito perigoso se posicionar sobre coisas das quais você não sabe nada. Só posso falar da minha experiência. E a minha experiência é que Woody empodera as mulheres. Fecha aspas. Miley Cyrus, abre aspas. Pelo que eu vi dele com a família, ele é uma pessoa incrível e um ótimo pai. E as pessoas podem me criticar por dizer isso. Fecha aspas. Isso fora os tantos e tantas que o Woody diz que o procuraram para dizer que acreditam que ele é inocente, mas que não podem dizer isso publicamente porque pega mal. Cultura do cancelamento, né? Tá, mas e o filme? Golpe de Sorte em Paris, com um elenco todo francês e sem nenhuma estrela, é o primeiro filme dele que não tem o inglês como língua principal. É todo rodado em Paris e arredores. E o diretor disse que provavelmente é o seu último. Ele tem 88 anos e não sabe se vai ter financiamento para mais um. Ele disse que na idade em que está, não corre mais atrás de alguém para bancar os seus filmes. Que se alguém for atrás dele com o dinheiro, ele tem as ideias. Se ninguém for, tudo bem também. Eu torço sempre para que tenha. Golpe de Sorte em Paris está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 35 minutos. A próxima estreia dos cinemas que eu tenho para comentar aqui é um pouquinho diferente das estreias comuns. E também é para um público bem específico, ainda que bastante numeroso. O documentário Jungkook, I Am Still, foca na jornada individual de um dos membros do septeto sul-coreano BTS. Assim, as fãs e os fãs vão poder conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Jungkook, com entrevistas e imagens inéditas. O BTS é o grupo mais conhecido do incrível fenômeno que é o chamado K-pop, uma espécie de movimento musical de artistas e grupos da Coreia do Sul. O país virou um grande exponente cultural do mundo nos últimos 10 ou 15 anos, não só revelando várias girls e principalmente boy bands, mas também no streaming, com as novelinhas conhecidas como doramas, e claro, no cinema, com filmes que se deram bem com crítica e com bilheteria, com o exemplo mais famoso de Parasita, que ganhou um até então inimaginável Oscar de melhor filme para um filme não falado em inglês. O BTS é um grupo formado por uma empresa chamada Big Hit. Não é de hoje que as boy bands são um fenômeno de público. Desde os anos 60, pelo menos, são inúmeros exemplos, como Jackson 5, Menudo, New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC, Jonas Brothers e por aí vai. O que une todos eles, incluindo o BTS, é a união de jovens muito talentosos, bonitos, que são obrigados a se dedicar ao limite da exaustão a treinos e ensaios de dança, canto e cuidados físicos, sempre sob o controle de um empresário ou de uma empresa com mão forte. Uma fórmula que sempre deu certo e continua dando, alimentando a devoção de jovens no mundo inteiro. Jungkook é mais uma peça nessa engrenagem e agora tem a chance de brilhar em um documentário.
Jungkook, I Am Still vai ser exibido em sessões especiais com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 33 minutos. Calma, que não acabou! Ainda tem mais uma estreia nos cinemas. É A Menina e o Dragão. Nessa animação, os dragões estão extintos há muito tempo, graças à ganância dos seres humanos. Mas não é que a jovem Ping encontra o último dragão, que é também a esperança para derrotar um imperador maligno. A Menina e o Dragão é uma curiosa e inusitada coprodução da China com a Espanha. Ele inclusive foi indicado a Bisnaga de Ouro, de melhor filme espanhol. Sim, não é zoeira não. A Bisnaga de Ouro é o prêmio do Festival de Málaga, um dos mais prestigiosos da Espanha. O filme é baseado no livro A Guardiã do Dragão, escrito pela australiana Carol Wilkinson e publicado em 2003. No Brasil, o filme recebeu um investimento extra para incluir a atriz de ascendência chinesa Bella Xiang, de As Aventuras de Poliana, como dubladora da protagonista. Ela inclusive faz uma introdução ao trailer. A classificação indicativa é livre e a duração é de 1 hora e 39 minutos. Tchau!